Boa noite, que Deus em Cristo nos abençoe, não só hoje à noite, mas para todo sempre. É motivo de alegria estarmos sempre juntos. Junto para quê, irmãzu? Junto para quê, missionária? Para falarmos do amor do Senhor, da sua misericórdia e bondade. Não tem tamanha explicação o amor do Senhor. Tudo que fazemos para Deus é pouco. Sabe por quê? Porque Ele merece muito e muito mais. Nunca fazemos muito para Deus. Não é porque Ele é ingrato, jamais. É porque Ele merece mais e mais. Então vamos buscar mais de Deus. Porque nós buscando mais de Deus, nós vamos conseguir fazer mais para Ele. Porque nós vamos ficarmos, como se diz, leve, plena, enfim, o nosso coração vai estar purificado, o Senhor vai ficar, porque nunca fica totalmente, não somos perfeitos, ninguém é perfeito, mas estamos em busca da perfeição, e temos que buscar mais e mais de Deus, porque só o ar que respiramos, o fôlego de vida que Ele nos deu, é o bastante, e a morte do seu Filho, para que nós tivéssemos hoje vida e vida com abundância. A morada nas mansões celestiais não tem preço. Já foi pago alto preço. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é forte. O nosso Deus pode todas as coisas. Então nós temos que lutarmos até o fim. Como se diz, para fazer a vontade do Senhor. Porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Então, nosso Deus é infinito, Ele é soberano. Não podemos jamais e conseguimos fazer uma imagem de Deus. Por quê? Porque Ele é ilimitado. Ele não tem limites. O seu tamanho não tem como medir. Ele é onipotente. Ele por si se fez. Como que nós vamos fazer imagem de um Deus desse? O nosso Deus é invisível, mas é palpável. O vento, né? O vento. Sabemos que o vento toca em nós, sentimos o vento, né? Mas não enxergamos ele, né? Não enxergamos ele. Só que o nosso Deus, Ele é visível. Ele é visível. Como, missionária, que Ele é visível? Pelas suas obras. Pelo só homem, Ele criou toda a nação. Toda a nação. E tudo que existe no mundo, céu e terra, foi Ele que o criou. Ele que fez. Então não existe outro Deus além dele. Com tamanho poder. Não existe. Ele é poderoso sempre. Então, o nosso Deus não precisa que nós façamos imagem dele. Porque foi Ele que nos formou. O nosso Deus que nos formou, que nos fez. Como nós vamos fazer a imagem do nosso Deus? Se Ele nos fez imagem, sua semelhança. É na nossa essência. Na nossa essência. E que somos imagem e semelhança do Senhor. Quando Jesus palmilhou essa terra, o Senhor fez dele o quê? Homem, né? Nasceu de Maria, né? Sabemos que Maria era virgem, né? E ele nasceu de Maria. O Senhor colocou aquela sementinha, né? Então, na barriga de Maria e nasceu Jesus. Para quê? Para deixar exemplo, para nós trilharmos o caminho de Jesus. Porque não tinha outra alternativa para nós mais. Não tinha mais outra alternativa. Não tinha mais como a humanidade alcançar as mansões celestiais. Tudo que Deus tinha que fazer já tinha feito. Então Ele pensou assim, eu vou mandar o seu filho para morrer por essa nação. E todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Mas tem que crer nele e será salvo. Então, eu vou falar hoje de um missionário nato.
um missionário por excelência, um missionário que perseguia o povo de Deus. Por que que ele perseguia? Porque ele não entendia, ele não conhecia. Por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertarás. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, não conhece Deus, somos ignorantes, na verdade, em relação ao poder do Senhor. A sua plenitude, não tem como. Não somos conhecedores, né? Então não tem como nós sabermos algo que a gente não conhece. Não conhece, não sabe. Não é verdade? Então, Jesus veio para que o nosso Deus fosse conhecido e reconhecido por essa nação. Não vai ter desculpa naquele grande dia almejado e esperado. É por isso que nós temos que ter paciência, porque se nós não tivermos paciência, como vamos esperar Jesus, né? E para termos paciência, a palavra de Deus diz que vem tribulação. Mas para alcançarmos paciência temos que passar por tribulações, não é verdade? E a Bíblia diz, Jesus falou que aqui nós teríamos aflições, tribulações, mas assim como ele venceu, nós também venceríamos, não é verdade? Então vamos ficar trilhando os caminhos de Jesus. Vamos acreditar na sua palavra. A Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Que tamanha inteligência o homem tem para escrever a Bíblia Sagrada? Que está se cumprindo tudo que está escrito. Tudo que está acontecendo no mundo é cumprimento da palavra de Deus. Não é surpresa para os cristãos. Não é surpresa para quem conhece a palavra. Não é surpresa nenhuma. Eu vou orar. Meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, eu te engrandeço, Papai do céu. Eu te engrandeço, Senhor, eu te exalto nesta noite, que eu venha diminuir dia após dia, Senhor. Eu sou pó e cinza, caco dos cacos, Senhor, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, e nos formou, Senhor, para Te adorar, para Te servir, para fazer a Tua vontade. Ensina-me a fazer a Tua vontade, ó Deus. Oh, Paizinho amado e santo, eu te louvo pela morte do teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu te louvo, Jesus Cristo, porque o Senhor deixou o Espírito Santo na terra para nos ensinar e nos convencer daquilo que é certo e que é errado. Basta que nós venhamos dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Paizinho, nesta hora eu te peço por cada um que está ao vivo comigo nesta hora. Todos também do canal de Jesus, Paizinho, que vão assistir depois. Pai, todos aqueles que se inscreveram no canal de Jesus, ó Deus, que saíram, todos, Paizinho, que se inscreveram e não assistem, todos os que se inscreveram e assistem, Senhor, abençoa de forma grande e poderosa cada um, Senhor. Derrama tuas bênçãos e vitória, Pai, repreendendo toda enfermidade, Deus. Também te apresento mais uma vez todos que estão comigo ao vivo aqui no Facebook, que vou assistir também no Facebook depois. Que o Senhor possa derramar tuas bênçãos, suas vitórias sobre cada um, Deus, sobre cada um de nós, Pai. Eu me incluo em todas as mensagens, ó Deus. Eu preciso mais de Ti. Eu preciso Te buscar mais, Senhor. Senhor maravilhoso e santo, vai repreendendo toda enfermidade, toda depressão, toda tristeza, todo desânimo, toda falta de fé, toda incredulidade que cai por terra pelo poder do sangue de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. Oh Deus maravilhoso e santo, toma essa nação, toma o Brasil, toma o mundo, Senhor, toma o universo, Deus. Oh Pai amado, santo e poderoso, toma, Senhor, os judeus, que eles possam reconhecer, Jesus, que o Senhor está voltando, Deus, poderoso e santo. Oh grande Rei, toma minha vida, dá-me sabedoria, que eu venha diminuir dia após dia, que o Senhor venha aparecer. O Senhor sabe que esse trabalho foi o Senhor que me entregou. E eu não sei nada, mas o Senhor tudo sabe. Eu te engrandeço e te exalto mais uma vez nessa noite, para todos sempre. Amém, Senhor. E te peço também por todos aqueles que me pedem oração. O Senhor conhece o nome e o endereço. Visita cada um, Paizinho.
entregando bênçãos e vitória. E o mais importante, a vida eterna, Deus. Porque essa é a mais importante para nós. Não tem nada mais gratificante do que nós termos certeza que um dia nós vamos morar nas mansões celestiais. É pela fé, é pela misericórdia, é por Jesus que vamos chegar lá. Oh, glória a Deus, aleluia. Gratidão, Deus Trino, gratidão. Espírito Santo, eu te imploro, em nome de Jesus, não me deixa só, senão jamais eu farei. Eu faço esse trabalho. Misericórdia de mim, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Gratidão, meu Pai. Então vamos lá. Vamos falar de um grande missionário, o apóstolo Paulo. Ele, quando ele estava trabalhando na época, nessa mensagem, a qual eu vou falar um pouco, que o Senhor vai me dar sabedoria, como sempre, porque só Ele me dá. Ou quando eu erro, todo mundo já sabe que sou eu, né? Quando acerta é o Senhor. Ele foi a segunda viagem missionária de apóstolo Paulo. Todo mundo sabe que Paulo era Saulo, ele era perseguidor de Jesus, mas Jesus falou com ele se rendeu, ele reconheceu o seu erro e o Senhor fez dele um grande homem de Deus, né? Um missionário assim que realmente ficou na história, um missionário por excelência, né? Então, muitas pessoas não acreditavam em apóstolo Paulo, muitas pessoas criticavam de apóstolo Paulo. Será que não é comigo, né? Comigo não é a mesma coisa? Com certeza. Comigo, pessoas ficam criticando. Ai, azul, ai, missionária. Imagina, ela não sabe nem ler, ela não se formou, ela não fez curso de teologia. Então é isso, acontece conosco que fazemos a obra, mas o Senhor, Ele sabe o que faz. Ele sabe. Ele é soberano. Ele fez tudo e todos. Ele conhece. Ele nos conhece muito bem. Então, ele entrega a obra para quem Ele quer. Basta que eu e você ouvimos a sua voz. Ele fala conosco. Quando a gente ora, lê a palavra. Vamos ficar um pouquinho em silêncio, que nós vamos ouvir a voz de Deus. O Senhor nunca vai falar ao nosso coração para fazermos coisas ruins, coisas más. Nunca. Vamos buscar mais de Deus, vamos buscar mais o sobrenatural de Deus, porque nosso Deus é espírito. E Ele quer que nós sejamos espiritual e que nós buscamos Ele em espírito e em verdade. Como é que é espírito e verdade? Espírito e verdade é com sinceridade, olhar as coisas com os olhos espirituais. Com os olhos espirituais. O que é? Eu vou dar só um exemplo, alguns exemplos. O que é olhar com os olhos espirituais? Eu vou dar um exemplo que é muito claro, assim, e acontece muito. Tem gente que olha para as pessoas, põe defeito em tudo. Ah, mas a mulher de alguém é feia, a mulher de fulano é feia. Ah, mas ele é muito arrogante, ele é isso e aquilo. Não consegue ver uma qualidade nas pessoas. Não consegue ver. Ele não consegue ver, porque ele só olha com olhar carnal. Se nós olharmos com olhar espiritual, nós vamos poder enxergar as qualidades das pessoas. Por que Deus nos ama? O nosso Deus, Ele não sente amor, Ele é o próprio amor. Ele é a própria bondade, Ele é a própria misericórdia, Ele é a própria riqueza. Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo. Então, por que Ele nos chamou? Porque Ele é o próprio amor. Por que Ele enviou seu Filho? Porque Ele nos formou. E Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Ele é bondoso. É só a misericórdia dele que é a causa de nós não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus. Então, nosso Deus não tem explicação. Ninguém se explica a Deus. Ninguém consegue explicar Deus. Nosso Deus é mistério. Mas se nós buscarmos mais e mais de Deus, nós vamos ter um pouco de conhecimento do Senhor. Sem precisar alguém ficar te guiando. Alguém te guiando. Até uma pessoa que é cega, realmente, ela é cega mesmo, não espiritual, mas realmente ela não consegue enxergar nada. Você pode ver que eles conseguem andar como uma pessoa que enxerga, como enxerga normal, né? Eles aprendem, pelo ouvido, né? Pela audição, eles conseguem andar. E você vê que
né? Eles atleta, né? Eles, gente, é incrível, eles conseguem, né? Por quê? Pela audição, né? Então, é por aí. Se nós buscar mais de Deus, nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Só que ninguém consegue fazer a imagem de Deus. E Ele não quer que nós façamos a imagem dele. Sabe por quê? Porque Ele que nos fez. Ele que nos formou como fazer a imagem dele. Ele não precisa de ninguém. Para fazer, não precisa. Para a gente ouvir Ele, sentir Ele, obedecer Ele, não precisa fazer a imagem dele. E ninguém consegue também, Ele é limitado, né? Ele é gigantesco, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele mesmo se formou. E Ele é Espírito, né? Jesus veio como homem, 100% homem, 100% Deus. Mas lá no céu Ele não está como Ele estava aqui palmilhando a terra, né? O seu corpo está lá incorruptível, assim como nós chegarmos no céu também, não vai ser esse corpo, né? Então vamos lá falar um pouco rapidinho, senão fica muito tarde, né? Vamos falar do apóstolo Paulo, né? Na cidade de Atenas, né? Essa passagem eu acho muito linda. É muito importante que nós venhamos, assim, aprender com o apóstolo Paulo que o Senhor sempre nos dá oportunidade para falar do seu grande e infinito amor. Hoje eu saí um pouquinho com meu esposo aqui mesmo no bairro, resolvi umas coisas e, para a glória de Deus, eu falei de Jesus e consegui 2 inscritos pro canal de Jesus. Assim, falando de Jesus, já foi. Assim, Deus é tão bom, tão generoso, que nos dá a palavra. Assim, onde o Senhor me deu a oportunidade, eu falo do grande amor do Senhor. Eu fui em 2 lojas. Eu estava procurando um objeto, enfim. E ali, o Senhor me deu a oportunidade. Nós não podemos deixar as oportunidades passar. Não podemos. O apóstolo Paulo, olha só o que o apóstolo Paulo fez. No livro de Atos 17, versículo 16 a seguir. Eu vou ler de acordo com o Senhor vai me tocando, o Espírito Santo de Deus, que também o tempo já está bem, né? E eu gosto também de falar com as minhas palavras, porque ficar lendo muito, demora muito, enfim. E o sentido é o mesmo, né? E as Bíblias tem várias traduções, tá? Essa Bíblia minha é atualizada. Então, eu vou até explicar um pouquinho sobre isso, quanto que é importante, né? Atos 17, versículo 16, diz assim. Começar do 16. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. 17. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. Aos não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Olha só. Vamos parar aqui um pouquinho. O que o apóstolo Paulo fazia? Foi a segunda viagem missionária dele. Ele foi para Atenas, cidade de Atenas. A Bíblia diz que a cidade de Atenas era uma cidade que tinha muito filósofo, pessoas inteligentes, né? Pessoas com a cultura bem elevada, sabe? Bem elevada mesmo, né? Então, o que acontece? O apóstolo Paulo chegou lá e começou a falar da ressurreição. Começou a falar de Jesus e da ressurreição. Ou seja, começou a pregar Jesus, que ele tinha morrido, e ia ressuscitar. Vinha buscar o seu povo. Assim o apóstolo Paulo estava pregando. Então aquele povo ficaram indignado, né? Indignado. Olha, o que esse cara está falando? Esse cara é um idiota, a forma de... várias traduções falam. Esse cara é um louco, ou seja, esse cara, ele é, como se diz, não tem o pingo de sabedoria, ele não tem noção, não, do que está falando. Porque lá em Atenas, e hoje, que é na Grécia, né? Hoje ainda existe mesmo. Inclusive tem um pastor que é amigo meu que ele foi lá na sinagoga, onde eles se reuniam, né? Assembleia ali para falar de política e religião. Ou seja, ele teve lá.
E na nova tradução, nessa palavra, nessa Bíblia, fala que na Câmara, né, municipal, né? Nós sabemos que a Câmara Municipal é onde os vereadores políticos conversam. E também outras reuniões também alocadas, né? Então é isso. Em outras palavras, o sentido é o mesmo. Então ele ia para todos os lugares falar. Ele não perdia a oportunidade. Ele chegou em Atenas e começou a falar. E a cultura lá era muito relevante, né? Então, o pessoal chamava ele que ele falava demais, que não tinha sentido o que ele falava. Porque eles não estavam compreendendo a mensagem de Jesus. Porque Paulo não falava dele, falava de Jesus. E lá era uma cidade muito idólatra. E na Grécia, essa cidade era uma das mais importantes na época, né? E até hoje também eu sei que ela dá, né? Não é tão, né? Mas na época ela era, ou seja, né? Inclusive, o Novo Testamento foi escrito na linguagem grega, né? Porque era uma linguagem que era mais conhecida. Então, era uma forma melhor para que as pessoas entendessem o que Deus queria de nós e quer de nós, né? Por isso que as Bíblias vêm agora, é muito bom, é maravilhoso. Tipo, novas traduções, né? O sentido é o mesmo. Mas a linguagem de hoje é muito importante para a gente poder entender. Mas é o mesmo sentido, o mesmo significado. As palavras não mudam. Só melhor para a gente entender, né? Então, vamos continuar. Então, eu vou passar para o versículo 19. Então, eles levaram a uma reunião na Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Isso o povo lá de Atenas, né? Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. 21. E todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Ou seja, a cidade de Atenas era uma cidade muito, muito bem formada. Ela tinha filósofo, pessoas muito importantes. Então, elas sempre eram renovadas, as pessoas de lá. Ou seja, estava sempre atualizada, né? É como jornalista, assistir jornal, estou atualizado com o dia. O que está acontecendo hoje em Goiânia? Assistir o jornal, está acontecendo isso. É isso aí, nessa parte aí. Então, eles sempre estavam atualizados na época que estava acontecendo. Então, ele queria saber o que Paulo queria dizer. Com tanta conversa que eles não estavam entendendo, né? Eles levaram ele na Câmara Municipal, né? Que é usado outro nome, mas o sentido é o mesmo em outras traduções, para falar o que é que ele queria dizer, porque ele estava perplexo de ver. Muitas pessoas já estavam seguindo Paulo, o apóstolo Paulo, porque Paulo não falava dele, falava de Jesus. Jesus chamou ele para isso. Então, acontece isso comigo e com todos que pregam a palavra, a mesma coisa. Pessoas criticam, zombam, acham que é besteira, que é bobagem, que é porque não tem o que fazer. É por isso que está pregando, é por isso que está nas redes sociais. Ó, Paizinho amado, Deus sabe todas as coisas. Então, eu compreendo, porque as pessoas não conhecem, não entendem. É normal que as pessoas falem, porque não entendem, não conhecem, né? Então, vamos lá, o 23. Aí, o que ele falou? De fato, olha o que Paulo falou para eles, né? De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus fez o mundo e tudo que nele existe. 24. Vou repetir esse versículo. Pensa, a chave mesmo, né? Versículo 24, né? Deus fez o mundo e tudo que nele existe. É o Senhor do céu e da terra. E não mora em templos feitos por seres humanos.
E também, olha só, e também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Glória a Deus. Olha só. Apóstolo, porque lá é tipo assim, o Deus da caça. Aí eles achavam que da imaginação dele. Uma vez eu preguei para um político, ele é um prefeito, né? Eu preguei para ele, ele falou assim que Deus, esses deuses que os cristãos falam, é um Deus imaginário, né? Faz muito tempo isso, no início da minha fé, no início mesmo. Sarinha era bem pequenininha mesmo, mas eu já falava de Jesus. Olha com quem que eu fui falar, meu pai. Então, chegou na casa da minha mãe e eu não perdi a oportunidade, né? Graças a Deus. Então eu falei de Jesus para ele. Ele falou assim, não, Jesus é um ser imaginário. Esse Deus que vocês falam é um ser imaginário. Vocês imaginam e falam dele. Eu olhei assim para ele, eu falei, como um ser imaginário? Falei, olha esse pé de manga. Olha essa madeira. E comecei a falar. Olha para o céu, olha para as nuvens, para o sol. A noite, o dia. Qual é esse homem que consegue fazer tamanha beleza? Com formosura é as coisas de Deus. Não é um ser imaginário. Ele se calou. Eu sei que Deus me deu umas palavras, ele ficou calado. Ou seja, ele não teve mais atitude nenhuma para retrucar, ou sequer ele ficou chateado. Ele ouviu a mensagem. Então, lá em Atenas, eles faziam isso. Eles imaginavam e faziam aquelas imagens. Se é o Deus da caça, eles faziam esse Deus é para caça. Para nós conseguir caça, né? Conseguir os bichos do mato para comer, né? Você sabe de caça, as coisas. Antigamente usavam muito disso, né? Do peixe, das águas. Assim, eles tinham muitos deuses. Inúmeros deuses. Então o apóstolo Paulo ficou revoltado. Em outras traduções, ele ficou indignado. Em outras palavras, em outras traduções, ele ficou com o coração aflito. O Espírito de Deus ficou aflito com tamanha, assim, imagens de Deus que não existia. Que era só na imaginação deles. Que não tinha poder nenhum. Não fala, não anda. Como um Deus desse vai fazer alguma coisa se foi feito pela mão do homem? É por isso que ninguém se faz uma imagem de Deus. E nele quer que faça, porque Jesus não está mais como ele estava na terra, quando ele palmilhou essa terra. Como vai fazer Jesus? Ele está no céu, com o corpo glorioso, repleto de glória. Como vamos conseguir fazer um Deus desse? Por isso que o Senhor abomina a idolatria. O Senhor abomina. Não estou falando de religião nenhuma, estou falando da palavra de Deus. Misericórdia. Não me leva a mal. Eu estou falando da palavra de Deus. Então, Senhor, como? Ele que nos formou, ele que nos fez. Então, o nosso Deus não precisa fazer imagem dele. Não precisa. Nós podemos fazer uma coisa que é muito importante. Procura deixar um quarto só para ele, assim, ou seja, só para nós buscarmos ele na nossa casa. Isso aqui é para mim buscar a Deus. Toda a nossa casa é entregue ao nosso Deus. A minha casa é entregue a Deus. Toda a minha casa é do Senhor. Todo cômodo, tudo que tem aqui é do Senhor. Eu e meu esposo somos do Senhor, meus filhos são do Senhor. Mas nós tiramos um cantinho ali para buscar a Deus, para adorar. Então, por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor não habita em templos feitos por mão de homens. Não significa que não é para ter igreja, templos, a casa de Deus. Ele quer dizer que nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós já somos o templo, nós somos a igreja. Tem que ter a igreja, porque que Deus falou para Davi que Salomão iria construir o templo, né? Porque é um lugar específico para nós adorarmos ao Senhor. Porque Ele é merecedor de ter esse lugar para nós irmos adorar, nos reunir lá só para adorar Ele, né? É por isso que tem inúmeras igrejas, né?
inúmeras igrejas para não ter desculpa, não tem desculpa nenhuma. Ah, eu não gosto dessa, eu não gosto daquela. Jesus está presente nas nossas vidas, nós somos a igreja. Mas nós temos que olhar a palavra. Igual eu estava pregando a palavra hoje para um jovem na loja ali, aqui perto. Daí ele começou a falar para mim. Ele falou assim, eu vou para a igreja, missionário. Só que tipo assim, né? Em outra palavra, eu vou para a igreja, só que tudo que eu ouço lá, eu pego a Bíblia e vou ler. Ele é cristão. Eu vou ler a palavra de Deus. Eu falei, está certinho. Você vai ler. Eu falei, é como sempre fala, como o peixe, você pega a carne e a espinha, joga fora. Enfim, é isso. Porque ninguém é perfeito. Não existe igreja perfeita, pastor perfeito. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita. Gente, eu não sou perfeita. Eu sou humana. Eu estou pregando a palavra porque o Senhor me chamou. Mas eu luto. E como diz a minha irmã sempre, eu luto e reluto para acertar. Mas não vou errar planejado. Misericórdia. Eu vou planejar alguma coisa de ruim? Sangue de Jesus tem poder. Da minha vida. Eu vou planejar o mal para alguém? Não. Mas você erra toda hora. Então, por isso que o Senhor disse que Ele não habita em templo feito por mão de homens. Ou seja, você vai criar uma imagem e achar que o Senhor vai ficar ali guardado naquele. Não fica. Ele é imenso. Não dá para medir Deus. Ele é ilimitado. Ele é o começo e é o fim. Ele por si se fez. Ele se formou. Como nós vamos conseguir fazer a imagem de Deus? Como nós vamos guardar Deus em um lugar? Não tem como, gente. Ele é muito gigantesco. Ele está presente em todos os lugares. É fato. Por que as pessoas não acreditam? Porque só através do Espírito Santo de Deus que nós nos convencemos disso. Que nós temos que mudar de vida. Mudar como? Nossas atitudes. Uma nova criatura. Fazer o bem sem olhar a quem. O que é os mandamentos? São 10 mandamentos. Na época de Moisés, hoje é 2. Mas ele continua sendo os 10. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Colocar o Senhor em primeiro lugar. E o nosso próximo como a nós mesmos. Pronto. Resumiu os 10 mandamentos em 2. Continua sendo os 10. Se você ama a Deus em primeiro lugar e ama o teu próximo, eu amo meu próximo como a mim mesmo, o que eu desejo para mim, eu desejo melhor ainda para ele. Misericórdia, Senhor. Na minha vida, Senhor. Então é isso que Deus quer. Então o apóstolo Paulo disse para ele que aquele templo que ele, voltando para o apóstolo Paulo, que ele falou assim, eu estava andando na cidade, falando para eles na Câmara, né, municipal, ele se levantou, ficou de pé. Deixa eu ver ali o versículo 25. 26. O 26. Não é isso. O 26, né? Acho que eu já li, né? De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares que iriam morar. Quanto tempo iriam ficar. Então Deus sabe, assim, ele sabe tudo. Tudo ele sabe. Ele sabe quando a mulher fica grávida. Ele já sabia antes que eu nascesse que esse trabalho eu ia fazer aqui em Goiânia. Ele já sabia que eu ia morar aqui no Jardim Cerrado, no condomínio Virtude, ou seja, residencial Virtude, vem endereço em várias cidades das duas formas. É residencial Virtude e condomínio Virtude. Então, ele já sabia que daqui em Goiânia eu ia trabalhar aqui, nessa obra que ele me entregou. Ele nos conhece antes que nós nascesse. Então, ele já sabia onde eu ia morar. O nosso Deus sabe de tudo. Quando ele fez Adão e Eva, fez Adão depois fez Eva, ele sabia que Eva ia pecar. Ele sabia que o homem ia cair. Ele já sabia que ele teria que mandar Jesus. Nosso Deus tudo sabe, tudo vê, ninguém consegue se esconder de Deus. Então o apóstolo Paulo falou, eu vejo que vocês são religiosos. Prosseguir na palavra, se você ler esse versículo, esses capítulos, na verdade, esse capítulo inteiro, você vai ver, que é o capítulo 17, 16 a seguir, você vai ver
quando o apóstolo Paulo fala, porque se eu for ler vai ficar muito tarde, a gente já está passando já. Então, quando o apóstolo Paulo se levantou lá na sinagoga, ou seja, lá na câmara, e falou assim, eu vi realmente que vocês são religiosos. E lá, e tinha um lugar, eles fizeram lá um espaço, tipo assim, vamos supor, tipo um quiosquezinho, imaginando assim, e colocou assim, esse é o Deus desconhecido. Pra quê? Porque eles tinham medo de ter um Deus que eles não tinham feito altar para ele, e esse Deus ficar chateado ou triste. Aí, como eles eram muito religiosos, muito inteligentes humanamente falando, eles fizeram aquele altar ali para aquele Deus desconhecido. Porque se esse Deus aparecesse, algo assim não ia ficar triste, porque estava ali o altar dele. Olha, aqui é o Deus desconhecido. Aí ele disse que aquele lugar ali, aí na hora que ele olhou, ele falou assim, pois esse Deus desconhecido é o Deus que eu prego. Aí eles falaram que ele era uma pessoa que não tinha educação, usando outras palavras, que não sabia o que falar, que ele era uma pessoa que não tinha sabedoria nenhuma. Mas quando ele começou a falar, que ele se levantou e começou a falar com o povo, eles puderam ver, eles puderam sentir visivelmente que o apóstolo Paulo sabia exatamente o que estava falando. E pregou a ressurreição, a morte de Cristo, a ressurreição. Pregou Jesus. Falou de Jesus para a cidade de Atenas. E uma cidade que, olha, pense, a cultura é muito elevante, né? Então, e eles se achavam os soberanos, né? Então, quando ele falou do nosso Deus, né, o Criador de todas as coisas, né? Eles ficaram impactados. Muitos acreditaram, outros não, né? Então, gente, vamos parar. Vamos parar de acreditar em pessoas que não conhecem a palavra. Vamos olhar para a Bíblia. Vamos acreditar que essa palavra é verdadeira. Quem consegue escrever um livro com tamanha sabedoria? A palavra de Deus é vida, ela liberta, ela transforma, ela traz paz, alegria. Um Deus desse não existe outro. Vamos olhar, vamos pensar na morte de Jesus. O Espírito Santo ficou. Por isso que nós podemos observar as pessoas transformadas e libertas pelo poder de Deus. Ah, missionário, mas quantas pessoas já caíram? Sim, pessoas caem mesmo, porque são humanas. E é cumprimento da palavra. São muitos chamados e poucos escolhidos. Muitas vezes as pessoas estão firmes por uma coisa, por outra, deixam de seguir, às vezes só quer as bênçãos de Deus. E também não é para nós ficar olhando para ninguém, é para nós orar pelas pessoas. Mas agora, se eu e você olharmos para Jesus, nós vamos morar no céu. Nós vamos conseguir vencer todos os obstáculos, todas as batalhas já estão vencidas pelo poder de Deus. Assim como Davi matou o gigante com uma pedrinha numa funda, pelo poder de Deus, aquele gigante caiu. Não foi pelo poder de Davi. Não foi pelo poder daquela pedra, daquela funda, não foi. Foi o poder de Deus que fez aquele gigante cair por terra. Ele estava acabando com o povo de Deus, achando que ele queria, ou seja, os filisteus estavam achando que a vitória era deles. Mas o poder de Deus, gente, não tem explicação. Nós sentimos, nós vivenciamos. Mas para isso, eu e você, temos que lutarmos e buscar mais de Deus. Vamos tirar um tempinho para buscar a Deus? Vamos. No começo eu também não queria. O Senhor está batendo na porta dos nossos corações todos os dias. Todos os dias Ele bate. Aí você fala, só quando Deus me chamar. Que não é por força nem por violência, pelo poder de Deus. Mas nós temos que ouvir a palavra. Através de ouvir a palavra que nós reconhecemos nossos erros. E é através do Espírito Santo que nós nos convencemos dos nossos pecados e que nós sabemos que nós temos que nascer de novo. Nascer em Cristo Jesus. Para morar no céu. Porque sem Jesus jamais vamos morar no céu. E é certeza, gente. É verdade, é fato. Jesus vai voltar. Ele vem buscar a sua igreja. Vamos congregar, vamos buscar a Deus, vamos
buscar Deus tempo e fora de tempo. E eu louvo o Senhor por esse trabalho que Deus me deu. Eu sei que eu não tenho sabedoria nenhuma, mas foi Ele que me entregou. Eu sou muito grata a Ele, muito mesmo. É gratificante fazer as coisas de Deus. Embora a gente sabe que não faz nem um terço do que Ele merece. Mas eu sabe que eu estou lutando para dar o meu melhor para Ele, porque Ele merece o melhor de cada um de nós. Então vamos buscar a Deus de todo o nosso coração, espírito e verdade. Amém? Eu vou orar. Meu Deus e meu Pai, nesta hora eu te engrandeço e eu te louvo, Pai. Eu te louvo, Senhor, pela tua presença, eu te louvo pela tua misericórdia, eu te louvo pela vida, pela chuva, pelo ar que respiramos, pela energia, Pai. É tão ruim quando a energia falta. Ah, Senhor, pela água, Senhor, que sai das nossas torneiras, Senhor, pelos nossos alimentos, pelas vestes, por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, nos abençoado, Pai. Gratidão, Deus, por tudo, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós, pela morte do teu Filho amado, Senhor, porque através da morte de Cristo nós conseguimos morar no céu e vamos morar assim. É só nós trilharmos o caminho do Senhor, vigiando, orando, buscando com muita fé, sem vacilar. E cada dia te buscando mais e mais e mais, Senhor. Quero mais de ti, Senhor. Queremos mais e mais de ti, Senhor. É como a gente já se alimenta. A gente toma café, a gente almoça, lancha, janta. E às vezes à noite não quer comer alguma coisa diferente. Imagina, nossa alma, nosso espírito precisa ser alimentado. Mais do que o nosso corpo físico, Pai. Porque senão a carne vai reinar. E nós não vamos viver como seres espirituais. Nós temos que viver a vida espiritual. Estamos na terra, mas aqui é passageiro, Paizinho. E vamos morar contigo. A tua palavra não mente, nunca mentiu, nunca falhou e nem falhará. O Senhor é um Deus perfeito. Aleluia, Senhor, gratidão. Cada um que está comigo agora, Senhor, que vai assistir depois no Facebook, que vai assistir no canal de Jesus, abençoa grande e poderosamente, entregando todas as bênçãos e vitória para a glória do teu santo nome, Senhor. Gratidão por mais esse trabalho, Senhor. Gratidão, Senhor. Dá mais e mais sabedoria, Senhor. Dá-me mais sabedoria, Senhor. E que eu venha diminuir mais e mais, Senhor. E o Senhor venha aparecer, porque honra, glória somente a ti, Senhor. Mas em ti nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque nós vencemos, porque o Senhor está na frente. É o Senhor que é o alvo, você que brilha. O Senhor que é o Deus do impossível. Oh, grande Rei, aleluia, Senhor, gratidão. Gratidão por cada um que está comigo nesta missão. Derrama tuas bênçãos, Pai, eu te imploro, em nome de Jesus, na vida de cada um de nós, Pai. O Senhor sabe que nós precisamos e tudo está nas tuas santas mãos. Amém, Senhor. Gratidão, Senhor. Gratidão. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós temos uma boa noite, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos, que nós nos sentimos abraçados por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus.